Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, sua bênção, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. E como já é de costume, eu começo o programa convidando você, aí da sua casa, a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Para isso, é muito simples, você já sabe. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E vale lembrar também, para você não esquecer, que o Palavras de Vida também está no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio para a gente encurtar o espaço entre a TV e você, o nosso espectador. Tá esperando o quê? Não perde tempo e nos acompanhe por todas as mídias oficiais. Hoje o nosso programa está debaixo do manto de Maria, Mãe de Jesus. Na última semana, nós celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ao longo do programa de hoje, nós teremos conteúdos especiais marianos. E para começar o nosso programa, você acompanha a catequese com o Papa Francisco, direto do Vaticano. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Do Evangelho de São Lucas. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Palavra da salvação. Vamos então, nos preparemos então para ouvir as palavras do Santo Padre. Recordamos Santa Josefina Baquita, testemunho da força transformadora do perdão de Cristo. É o tema da catequese de hoje. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico. No caminho de catequese sobre o zelo apostólico, estamos refletindo sobre o zelo apostólico. Hoje deixamos-nos inspirar pelo testemunho de Santa Josefina Baquita, uma santa sudanesa. Infelizmente, há meses, o Sudão é dilacerado por um terrível conflito armado, sobre o qual hoje se fala pouco. Rezemos pelo povo polonês para que possa viver em paz. Mas a fama de Santa Baquita ultrapassou todas as fronteiras e chegou a todos aqueles a quem foi negada identidade e dignidade. Nasceu em Ogoz, em Darfur, martirizado Darfur, em 1869, foi sequestrada de sua família aos 7 anos e escravizada. Seus captores a chamavam de Baquita, que significa afortunada. Ela passou por 8 donos. Um vendia para o outro. Sofrimentos físicos e morais de que foi vítima desde pequeno a deixaram sem identidade. Sofreu crueldades e violências. Em seu corpo havia mais de 100 cicatrizes. Mas ela mesma testemunhou: como escrava, nunca me desesperei, porque sentia uma força misteriosa que me amparava. Diante disso eu me pergunto, qual é o segredo de Santa Baquita? Sabemos que muitas vezes a pessoa ferida acaba ferindo por sua vez. O oprimido facilmente se torna um opressor em vez disso. A vocação dos oprimidos é aquela de libertar a si mesmos
e aos seus opressores, tornando-se restauradores da humanidade. Somente na fraqueza dos oprimidos pode-se revelar a força do amor de Deus que liberta ambos. Santa Baquita expressa muito bem essa verdade. Um dia seu tutor lhe dá um pequeno crucifixo e ela, que nunca havia possuído nada, guarda-o como um tesouro ciumento. Olhando para ele, experimenta uma profunda libertação interior porque se sente compreendida e amada e, portanto, capaz de compreender e amar. Esse é o início. Se sente compreendida, se sente amada e ali é capaz de compreender e amar os outros. De fato, ela dirá: o amor de Deus sempre me acompanhou de forma misteriosa. O Senhor me quis tão bem. É preciso querer bem a todos. É preciso ter compaixão. Essa alma de Baquita. Na verdade, compadecer significa quer padecer com as vítimas de tanta desumanidade presente no mundo, como também ter compaixão de quem comete erros e injustiças, não justificando, mas humanizando. É isso que ela nos ensina, humanizar. Quando nós entramos na lógica da luta, da divisão entre nós, dos sentimentos maus uns contra os outros, perdemos a humanidade. E tantas vezes vemos que temos necessidade de humanidade, ser mais humanos, mais humanos. E esse é o trabalho que nos ensina Santa Baquita, humanizar a nós mesmos, humanizar os outros. Santa Baquita, tendo se tornado cristã, transformada pelas palavras de Cristo, que meditava diariamente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso dizia: se Judas tivesse pedido perdão a Jesus, também ele teria encontrado misericórdia. Podemos dizer que a vida de Santa Baquita tornou-se uma parábola existencial do perdão. Que belo isso. Dizer de uma pessoa foi capaz de perdoar sempre. Sempre. E ela foi capaz de fazer isso sempre. Antes ainda, sua vida é uma parábola existencial de perdão. Perdoar, porque depois seremos perdoados. Não se esqueçam disso. Perdão. Que o carinho de Deus por todos nós para ela, o perdão a tornou livre. O perdão recebido primeiro pelo amor misericordioso de Deus e depois o perdão dado fizeram dela uma mulher livre, alegre, capaz de amar. Baquita pôde viver o serviço não como uma escravidão, mas como expressão do dom livre de si. Isso é muito importante. Feita serva pela força, ela foi vendida como escrava, ela escolheu então livremente tornar-se serva, carregar nos ombros o fardo dos outros. Santa Josefina Baquita, com seu exemplo, nos indica o caminho para finalmente nos libertarmos das nossas escravidões e medos. Ajuda-nos a desmascarar as nossas hipocrisias, os nossos egoísmos, a superar ressentimentos e conflitos. E nos encoraja sempre. Queridos irmãos e irmãs, o perdão não tira nada, mas acrescenta. O que acrescenta o perdão? Dignidade. O perdão não te tira nada, mas acrescenta dignidade à pessoa. Faz tirar o olhar de nós mesmos em direção aos outros, para vê-los, sim, tão frágeis como nós, quanto nós,
mas sempre irmãos e irmãs no Senhor. Irmãos e irmãs, o perdão é fonte de um zelo que se torna misericórdia e chama uma santidade humilde e alegre como aquela de Santa Baquita. Obrigado. Agora então vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber então a bênção do Papa Francisco na conclusão da audiência. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E nós vamos continuar em Roma, agora com a nossa correspondente, a querida Bianca Fracalvieri, com as últimas informações diretamente da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Os trabalhos do Sínodo prosseguem aqui no Vaticano. Não obstante o intenso trabalho, o Papa acompanha com dor e apreensão os acontecimentos em Israel e na faixa de Gaza. Já foram 2 apelos públicos desde que a guerra recomeçou. Depois da catequese que acabamos de ouvir, o pontífice reiterou que o Oriente Médio precisa de paz, mas de uma paz construída sobre a justiça. Francisco também tem feito ligações telefônicas para sacerdotes locais para manifestar a sua proximidade. E desde sempre, a posição da Santa Sé é uma: que israelenses e palestinos possam conviver lado a lado com 2 estados reconhecidos. Mas, enquanto isso, ressoa forte o apelo à oração. In questo mese di ottobre dedicato oltre alle missioni, alla preghiera del Rosario, non stanchiamoci di invocare per l'intercessione di Maria il dono della pace sui molti paesi del mondo segnati da guerre e da conflitti. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca. Na próxima semana nós voltamos com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da Igreja no Brasil, direto de Brasília. É o boletim da CNBB. A gente volta já já, não sai daí.